Olá, estamos começando o programa de entrevista Você em Pauta e a nossa convidada de hoje é a vereadora Miriam Vanessa, que é presidente da Câmara Municipal daqui da cidade de Araras. Miriam, seja muito bem-vinda, obrigada por você estar participando aqui conosco hoje no portal de notícias Araras em Pauta. Obrigada, Manu, sempre um prazer estar aqui com você, né? Um encanto de pessoa e eu tenho uma admiração muito grande, então estou aqui à disposição. Bom, a gente vai conversar um pouco, né, Miriam, de uma forma bem, eu acho que bem sucinta, assim, a gente vai direto ao ponto, né, sobre os últimos acontecimentos que você está presenciando, que você está vivenciando, né, em relação à situação do município de Araras. Hoje, como que você avalia toda a situação administrativa do município? Eu acho que o município, Manu, hoje, com certeza, se encontra no pior momento que ele já teve. Pelo menos assim, na história, né? Talvez vai ficar marcado aí como uma das piores gestões. Temo porque pode piorar, né? Mas hoje a condição é essa. O município que é para regular as ações, que é para ofertar serviços públicos, é aquele que não está fazendo. Então, ao invés de garantir direitos, né, está violando direitos aí de toda a população, de forma direta ou indireta. Desde a da participação aí de utilização da saúde, desde a educação, ou qualquer rua, enfim, né? Sempre, isso aí resulta sempre na população. E você consegue mensurar de uma forma bem simples para nós quais são os piores pontos mais críticos que o município está vivendo? Sim, Manu. Além do financeiro, né, que o município hoje se encontra endividado, sem pagamento de fornecedores. Eu penso também que isso impacta totalmente, né, os serviços públicos que dependem daquele fornecimento. Foi o que caracterizou aí a escassez da merenda escolar, a escassez também da saúde, no atendimento, né, na oferta até, pessoas aí que precisaram de medicamentos simples e não tinham o medicamento. Tem pessoas aí precisando de cirurgia e não conseguem fazer cirurgia. Então, assim, é muita coisa, né, para a gente abranger. Mas, de forma geral, saúde, educação, transporte público, né, que é algo, assim, que está bem complicado no município também, que precisa ser resolvido. Enfim, são diversas situações de desenvolvimento econômico que não foi trabalhado, né, nisso. Então, assim, trazer empresas ou dar condições aos nossos empresários para que gere aí mão de obra, renda, né, para esses trabalhadores. Tudo isso acaba sendo ponto assim negativo de uma forma geral, mas aí se a gente for avaliar aqui tem vários, né? Mas no aspecto geral eu vejo que assim o maior impacto mesmo começa na saúde, aí depois deslancha na educação, transporte público sempre foi, né? E assim vai uma série de questões. Aí na assistência social também, que foi inclusive aí uma das minhas principais lutas aí agora nesses últimos dias. Bom, como assistente social, você vivenciou, né, uma cena que talvez você nunca é, pensou, né, ou mencionou que talvez iria passar contigo, né? Faz um resumo, uma síntese do acontecimento, né? E quais foram as atitudes que você e sua equipe tomou em relação a esse fato acontecendo ao município, né? Em relação a essa situação. Manu, eu estive presente na sexta-feira passada no Ministério Público e lá eu fui para fazer uma representação, tentar um encaixe com a promotora, para fazer uma representação contra o município em virtude da escassez, da precariedade dos serviços ofertados na Casa Rosa, né? Que isso é um fato no município, a Casa Rosa pertence à Secretaria de Assistência Social. Então, ali a gente acaba se preocupando muito porque é um serviço de alta complexidade, né? Então, isso preocupa bastante. Então, eu fui lá para denunciar tais condições. Eu sei que no diálogo a gente não tem conseguido mais resolver, né, muitas coisas. Não é a primeira vez que eu faço denúncias no MP. Essa foi uma das, né? E aí, nesse dia, tinha duas munícipes ali. Naquele dia, a Karina, né, que é a assistente social que cuida da Casa Rosa, ela soube, né, da nossa presença ali, foi até o fórum
e ele ia acompanhar duas mulheres que estavam ali para fazer as denúncias, né, para a promotoria. E nisso, ela começou meio que... A presença já constrange, né? Já é algo assim que intimida, né? Então, tipo, eu vou denunciar você, você tá aqui, né? Você compareceu aqui, então... E como que ela ficou sabendo, no caso, né, a assistente social da Casa Rosa, que atualmente, né, está atuando ali, como que ela ficou sabendo que você estaria levando essas milícias? Eu não levei, eu encontrei elas lá, tá? Na verdade, eu sabia sim que elas teriam essa audiência, e eu estive, mas ela soube através das próprias mulheres mesmo, né? Que ao sair da casa acabaram comentando onde iriam. E aí foi onde o fator que deslanchou dessa forma. E como que foi essa situação, né? Conta pra nós. Eu sei que é difícil para você reviver essa situação, né? Vamos lá, não tem problema. Aí a gente estava ali, né, no fórum, aguardando ali na sala de espera, e a promotora ouvindo, né, uma das denunciantes, e aí a outra ali. Aí chega ela, começa a fazer vários tipos de perguntas e entra em alguns ataques comigo, né, em relação a, tipo, de eu estar utilizando disso politicamente, né, que eles sempre tiveram abertos e eu não precisava ter esse tipo de atitude de levar o Ministério Público e coisa e tal. Só que eu levei o Ministério Público quando eu já não tinha mais jeito, porque coisas não foi, aquilo lá foi a gota d'água, né? Porque coisas anteriores já foram acontecendo. Então, o fator me levou até lá. E aí, de repente, eu não sei, né, a pretensão, mas boa que não foi, de repente acionar o prefeito e o prefeito estar ali, na Promotoria de Justiça. Né? E na presença dele, ao chegar, ele já ser agressivo com o tom de voz, né, com a presença dele ali, com as coisas que ele falou. Então isso me intimidou muito naquele momento. Foi um constrangimento, porque foi em tons altos, né, o fórum todo ali naquela parte ouviu na promotoria, foi, acho que um escândalo que jamais seria a postura de um prefeito, e até eu rebatendo como presidente da Câmara, né, enfim. E aí eu tentei argumentar, falei que não era uma briga, e o prefeito disse que é briga sim. Né? Então, assim, quis dizer que realmente ele é maior do que tudo isso, ninguém vai passar por cima dele. Então foram coisas que ele falou que acabam me intimidando. Mas a primeira intimidação, o fato dele ir até lá, né, sabendo que estávamos ali com aquele propósito. Então, a tentativa foi de recuar, de fazer a gente tentar recuar, talvez, né, mas se foi isso, a gente foi forte. E é sempre isso, né, Manu? A gente acaba indo no serviço, acaba denunciando a precariedade do serviço, todo mundo sabe as condições que o município está e não dá para engolir. Então a gente tem que denunciar. Não foi só assistência que eu denunciei saúde, eu denunciei várias coisas do meio ambiente, tudo, o que você imaginar. Porque assim, eu não consigo mais ficar falando vídeo e não tomar atitude. Então a atitude é buscar a justiça, na justiça, né, de fato, nos guardiões da Constituição Federal. Então a promotoria de justiça está ali com aquele propósito. E ele apurar, né? Então assim, não significa que o que eu estava acusando é verdade. Sim. Né? Mas assim, foi um desespero muito grande, que algo que chamando, de repente organizando ali dentro o que tem que fazer, ofertar o que precisa de fato ofertar, já resolveria. E você tomou aquela situação como uma ameaça? Foi, Manu, foi bem intimidadora. E a ameaça foi sim, tá? Aconteceu a ameaça, me senti muito mal. Estou mal com a situação, não é fácil, viu? Eu fui surpreendida mesmo, assim, eu não tive reação na hora. Eu fui conseguir organizar os fatos depois que eu saí de lá, no outro dia, que daí eu comecei a assimilar com a ajuda de outras pessoas, porque eu só tive o sentimento naquele momento. A organização dos fatores foi depois. Então, o que hoje a gente tem no nosso Código Penal, a violência política. E a violência política é justamente isso, né? A intimidação por fatores políticos. Então, principalmente de gênero. Né? Porque muitas vezes é diferente assim, ser mulher. Com certeza. Então, eu não sei se a postura do prefeito seria a mesma se eu tivesse uma figura masculina. Né? Poderia ser pior, poderia ser melhor. Né? Ou mais cautelosa, não sei, eu tenho minhas dúvidas.
Mas assim, foi uma atitude um pouco desequilibrada da parte dele, eu acho que pelo calor da emoção, e talvez para ele também não seja fácil saber que tem uma pessoa te acusando de algumas coisas, né? Mas aí, no caso, o processo seria esperar judicialmente ser informado, ser notificado sobre isso, né, para depois tomar alguma atitude, alguma isso, mas ele poderia se posição, né? precipitar, né? Sabendo que tudo isso estava acontecendo, a gente vai organizar, daqui que vier da promotoria de justiça a denúncia, já está tudo organizado. Miriam, e agora assim, como que fica a situação dessas duas mulheres? Elas continuam na Casa Rosa, resolveu a situação? Como que ficou a situação pós o acontecimento? Ou você não tem mais ciência de como que elas ficaram? Não tem mais informação, mas naquele momento ficaram muito nervosas. Uma chegou até a ficar mal, subir a pressão dela e tal, começou a chorar. Eu faço essa pergunta, Miriam, porque assim, de nada adianta tudo que aconteceu se o problema não foi resolvido. Né? Então, assim, você foi lá para representar duas munícipes, né, que estavam passando por uma situação onde elas foram num lugar para ser acolhida, para ter um respaldo, não tiveram. Né? Aí elas foram até o Ministério Público exatamente para ter uma representação judicial em relação a isso. E eu acho que todos querem saber o desfecho da história, né? O que aconteceu com elas, né? Qual que é a situação, porque assim, elas já estão vivendo uma situação de violência. Se estão na Casa Rosa, é porque elas sofreram algum tipo de violência, né? Então a gente espera que a situação seja resolvida de uma forma ou de outra, né? Por ter sido uma situação tão constrangedora. Né? Depois disso, eu creio que deve ter melhorado o serviço, né? Porque daí eu não tenho mais acesso a depoimentos delas, né? Porque daí é muito restrito ao MP. Então eu já não sei dizer como foi o desenrolar. Mas em relação à minha atuação política, eu pedi sim medidas de proteção junto ao Ministério Público em virtude dessa situação. Porque eu vou entrar sim, né, com processo contra a violência política, se o prefeito cometeu. Em tese, realmente a gente entende que é dessa forma. Mas enquanto isso, eu quero estar protegida. Né? Tanto das acusações dele, tanto das indiretas, porque assim, ele tem um poder muito maior, né? O prefeito hoje tem poder de mídia, toma uma posição menor que a dele, não como presidente da Câmara, tá? Mas estou dizendo em relação ao aspecto político. Né? A política mesmo, ele tem muito mais destaque, prestígio na condição política do que eu. Eu sou uma das 11, ele é o único. Né? Então, eu sou hoje presidente da casa, a gente tem o mesmo nível de... Como que eu posso dizer para você? O mesmo nível olha, tá me fugindo as palavras aqui. O mesmo nível de importância, né? Tanto o poder legislativo quanto o poder executivo, o judiciário. Era teoricamente para ser harmônico, né? É exatamente sobre isso que eu iria perguntar, né? Como que vai ficar em relação, né, à harmonia entre o poder legislativo e o poder executivo, né? Porque, na realidade, os projetos são tramitados entre esses dois poderes, né? E você, como estando presidente da Câmara, isso vai impactar, né? Então, Manu, assim, eu espero que não, tá? Porque na Câmara, pelo menos da minha parte ali na Câmara, nada vai parar por conta do prefeito. Claro. Então, isso aí foi uma atitude que ele teve, política com uma política minha, não com a Câmara Municipal ou qualquer outra coisa nesse sentido, não. Foi comigo mesmo, então eu tenho que saber diferenciar o que sou eu ali com um sentimento, de uma outra forma, e o que sou eu representando o Poder Legislativo. Claro que não vai ser a melhor coisa se chegar em algum evento ou qualquer outra coisa, não é sorriso, não é esse tipo de coisa, que há uma mágoa ali, né, nesse momento. Mas assim, eu pretendo que não mude a relação, até porque tem muito o que mudar, viu, Manu, que já não está harmônica. Né? Então, assim, com o judiciário a gente tem a gente tem uma convivência mais harmônica, mas o executivo se distanciou muito do legislativo. Então, esse distanciamento causou uma certa desarmonia, né, nesse sentido.
E esse foi um dos fatores, né? Eu colocar na mídia que o prefeito veio e falou comigo dessa forma, em tons de ameaça, não muda muito o que já estava acontecendo, de briguinhas e intrigas políticas, mas que não estavam na mídia, de fato, né? Então, assim, o que muda agora é a visibilidade do fato. Como que eu posso dizer para você? O peso do fato, né? Porque daí foi uma proporção muito maior. Antes era menor, agora é um pouco maior. Bom, em uma das suas falas, né, você deixou bem claro prefeito covarde, né? Ao que se dá essa fala? Por que você usou essa palavra para se referir ao prefeito? Pelo menos, primeiramente, assim, é uma questão de gênero, viu, Manu? Porque eu acho assim, para ninguém, independente da orientação, né, sexual que a pessoa tem, ninguém deve ser mal educado ou falar em tons altos e palavras aí que não agradam. Mas, hoje, na condição política, eu me sinto mais frágil, né, mais sensível nesse aspecto. E aí eu coloco, né, nessa condição de sensibilidade maior e tudo mais, que não faz diferença, inclusive eu digo, né, ele não tem maior e menor importância do que eu ali dentro do poder, das harmonias de poderes, né, então, do legislativo e do executivo, não é nada mais nem menos. No entanto, a hora que a gente tenta fazer essa convivência, fica assim, bem complicado. E assim, como que eu digo para você? Você fica, de certa forma, a hora que eu digo assim, olha, prefeito covarde, o que eu quero dizer? Que se fosse um homem, talvez ele não faria dessa forma. Ou a atitude que ele teve comigo de intimidar, de levantar a voz, foi algo, uma atitude de covardia dele em relação à minha pessoa ali naquela condição. Então, a covardia foi nesse sentido mesmo, de utilizar-se dos meios que ele utilizou, da forma como ele utilizou, para se referir a mim na intimidação sobre esse fato. Então, o que seria um prefeito valente naquele momento? Bom, tá vendo a denúncia? Então vamos lá, vamos sentar, vamos lá desenvolver o serviço. Porque assim, a questão não é a briga da Miriam com o prefeito. A questão é o serviço. Não pode desfocar do serviço que está precário e focar na briga, entendeu? Tem que focar no serviço. E aí, tipo, eu acho que descaracterizou, mudou um pouco o foco. Que eu espero que o Ministério Público puxe esse foco, que realmente solucione o problema da Casa Rosa. Exatamente por isso que eu perguntei, né? Qual foi o respaldo das denunciantes, né? Porque o objetivo não tem que ser a briga em si, mas o fato, né? A situação ali foi resolvida, né? Eu acho que realmente isso que tem que trazer à tona para a sociedade, Sim, né? isso aí vai depender muito do MP. Manu, eu já não tenho acesso a esse tipo de informação. Então, o máximo que eu consigo fazer é levar a denúncia. Né? Então, assim, eu acho que levar essa denúncia a gente levou, eu creio assim, a gente fez a parte nossa. Não recuamos, tá? Porque esse objetivo era utilizar-se desse método para a gente se fragilizar, né, na denúncia ou se intimidar, não funcionou. Mas a nossa preocupação continua. Como que fica essa situação? A amiga entrou com um pedido de medida de segurança, né, uma medida de proteção. Essas vítimas devem continuar ou não lá, mas independente das pessoas que estão lá dentro, o serviço tem que estar pronto para recebê-las e permanecê-las ali. Então, hoje, se vai uma vítima lá e entra naquelas condições que estavam, qual é a maior violação de direito dela? O local que deveria proteger não está protegendo. Porque está incentivando ela a voltar para a casa dela. Isso. Num lugar onde ela não está segura. Num lugar onde ela tinha mistura, onde ela tinha leite, onde ela tinha roupa. Né? Então, assim, eu acho que a gente luta, eu como mulher, passei ali por uma questão, mas a gente está lutando desde o começo contra atitudes covardes. Entendeu? Começa lá. Desde o momento em que um homem agride uma mulher, e aí essa mulher depende de um serviço de acolhimento da prefeitura, devido à condição que ela se apresenta, e a hora que a gente vai defender, a gente também sofre esse tipo de perseguição.
né? Então, são atitudes machistas, tá? Que acontecem e essas atitudes machistas são covardes. Desde o início, eu critico tanto o agressor de mulheres lá atrás, quanto as atitudes ali que foram disparadas no fórum. Muito bem. Ô Miriam, para a gente finalizar, qual que é a mensagem democrática que você poderia deixar para que haja uma harmonia entre os poderes? A primeira palavra é respeito, Manu. Né? Para a gente viver numa democracia, a gente tem que saber que tem que ter respeito e tem que haver limites, né? Então, os limites, a lei determina muitas coisas, mas muitas vezes as pessoas não entendem quais são esses limites. Então, respeitando, você consegue ter uma convivência de aceitar momentos de crítica ou de elogios. Então, a democracia é feita justamente para isso. E quando você se propõe a estar num cargo público, você está preparado para levar ou elogios ou críticas, né, de fato. Então, o recado que eu deixo é que as pessoas que estão interessadas hoje em entrar na política, que pensem muito bem se é isso mesmo que querem, que entrar como um vereador, como um prefeito, não é uma condição fácil, não é algo legal que vou chegar lá e vou falar o que eu quero, da forma como eu quero, que a gente sabe que não é assim. Hoje eu saio, acabo meu mandato agora em dezembro, de uma forma totalmente diferente da que eu entrei. Né? Então, eu não consegui fazer. Se eu fizesse tudo que eu queria fazer, talvez no começo, eu acho que eu seria presa já no final. Mas não tem como, porque a gente, assim, não concorda com várias situações, às vezes a gente quer resolver de outras formas, enfim, né? Então, tem que pensar muito bem, tem que ter atitudes de muito respeito, conhecimento também de tudo, né? O que está acontecendo, a real situação no município que você iniciou aqui me perguntando sobre isso, que não vai ser um mandato fácil nesse próximo aqui quadriênio que vem. Então, a democracia ela tem que acontecer, a gente viu isso, o exercício dela no decorrer dos 4 anos, e a gente tem que respeitar a democracia. Enfim, tem que respeitar para ser democrático e tem que respeitar as decisões que foram tomadas de forma democrática. Muito bem. Agradeço você que nos acompanhou, peço para que você possa curtir e compartilhar essa entrevista para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E eu espero você na nossa próxima entrevista.